A espera de Loisa. Numa vila esquecida pelo tempo, entre colinas cobertas de lavanda e árvores centenárias que contavam histórias ao vento, vivia Loisa, uma jovem de alma doce e olhar sonhador. Sua vida era simples, mas o que a distinguia das demais moças era sua convicção inabalável. Loisa acreditava, de todo o coração, que um dia o seu príncipe encantado viria. Não um homem comum, não um galanteador de palavras vazias, mas alguém que a veria por dentro, que a tocaria com respeito e a amaria com verdade. Na pequena vila de Sanhúria, cercada por campos verdejantes e ladeiras onde o tempo parecia escorrer mais devagar, vivia uma jovem chamada Loisa. Ela era filha única de um casal simples e amoroso, criada com zelo e delicadeza por sua mãe, e com histórias e sabedoria por sua avó materna, Dona Marieta. Desde muito nova, Loisa ouvirá contos de amor à beira da lareira, enquanto o vento frio dançava nas frestas da velha casa de madeira. As histórias não vinham de livros, mas da boca da avó, que parecia guardar dentro de si um mundo mágico onde o amor sempre encontrava caminho. Dona Marieta narrava com voz serena sobre homens valentes que enfrentavam mares agitados, florestas escuras e até a fúria dos próprios sentimentos para resgatar suas amadas. Contava sobre cartas trocadas em segredo, juras feitas sob a luz da lua, olhares cruzados que bastavam para unir dois destinos. E Loisa, com seus olhos atentos e o coração ainda em flor, absorvia cada detalhe como se aquilo fosse o mais precioso tesouro que poderia herdar. Para ela, o amor não era um acontecimento vulgar ou apressado, mas um milagre raro, que deveria ser aguardado com dignidade. Enquanto suas amigas se entregavam às paixões da juventude, ao calor do momento e às emoções passageiras, Loisa escolhia outro caminho. Não por superioridade, mas por convicção. Ela não queria apenas viver uma história de amor. Queria viver a história, aquela que fizesse sentido no silêncio, na espera e até na solidão. Nos fins de tarde, caminhava entre as flores do campo, os cabelos soltos dançando com o vento, e levava sempre um livro de poesia sob o braço. Suas companhias favoritas eram os versos de amor antigo, os pássaros que vinham pousar nas cercas, e os suspiros silenciosos que deixava escapar ao imaginar como seria, um dia, encontrar seu príncipe encantado. Os moradores da vila a viam como uma moça doce, talvez até reservada demais para sua idade. Algumas senhoras murmuravam entre si, dizendo que ela precisava abrir os olhos, que homem bom não cai do céu. Loisa apenas sorria e continuava seu caminho, pois sabia que os julgamentos vinham da impaciência de quem se acostumara com amores pequenos demais. E o amor que ela esperava era grande. Não precisava ser épico, mas precisava ser verdadeiro, inteiro, gentil. Às vezes, é claro, a solidão batia com força. Era nas noites de festa, quando dançava sozinha na beira do salão, ou nos domingos em que caminhava pela praça e via os casais trocando beijos tímidos sob as árvores floridas. Eram nesses momentos que o coração apertava. Mas mesmo quando a tristeza a visitava, Loisa voltava os olhos para o céu e falava baixinho, como quem lança uma oração escondida entre os suspiros. Se ele existe, ele vai me encontrar. No tempo certo, no lugar certo. O tempo passou. O inverno chegou e se foi. A primavera trouxe novos brotos às cerejeiras da praça, e com ela, também trouxe um estranho. Era uma manhã clara, de segunda-feira. Loisa havia acordado cedo para colher flores silvestres que enfeitariam o altar da pequena capela da vila. Com o cesto no braço e os pés descalços sobre a grama ainda úmida de orvalho, ela cantarolava uma canção antiga que aprenderá com a avó. Não notou de imediato que havia alguém observando de longe, parado junto ao portão de entrada da vila. Ele estava ali, imóvel, como se tentasse entender o lugar. Alto, com ombros largos e uma expressão cansada, usava roupas simples, mas havia um cuidado nos detalhes. As botas limpas, a camisa de linho bem abotoada e uma pequena corrente de prata pendendo discretamente sob a gola. O cabelo escuro caía levemente sobre a testa, e seus olhos, de um castanho intenso quase dourado, pareciam carregar 1000 histórias. Seu nome era Theo. O silêncio entre duas almas. Theo chegou como quem não queria chamar atenção. Era um viajante a caminho de lugar nenhum.
carregando apenas uma pequena mochila de couro e um livro amassado entre os pertences. Havia nele uma aura de melancolia contida, algo que não se explicava com palavras, mas se sentia no ar ao redor. Ao contrário de outros forasteiros que já haviam passado pela vila, Theo não procurava pousada, nem perguntava sobre tavernas ou festas. Apenas caminhava, observava e se perdia pelos caminhos como quem procurava um lugar para descansar a alma. A primeira vez que falou com Loisa foi 3 dias depois de sua chegada. Ele a encontrou novamente, dessa vez regando o pequeno jardim ao lado da capela. Parou a uma distância respeitosa e disse: "Essas flores parecem agradecer pelo cuidado que recebem." Loisa virou-se com calma. Ela não esperava palavras tão gentis vindas de um estranho. Ergueu os olhos e respondeu com um sorriso tímido: "Talvez elas só precisem de paciência. A maioria das pessoas quer que elas floresçam depressa demais." Theo sorriu também, e aquele momento ficou suspenso no tempo, como se o mundo ao redor tivesse parado por um segundo para ouvi-los. A conversa não durou mais que 2 minutos, mas algo havia se iniciado ali. Algo feito de leveza, de silêncio e de reconhecimento. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram por acaso, ou talvez pelo destino. Na fonte da praça, perto da venda de pães, ao lado do antigo carvalho onde os anciãos contavam histórias às crianças. Cada vez que se viam, trocavam cumprimentos discretos, palavras curtas que ganhavam profundidade com o olhar. Theo nunca fez perguntas invasivas. Ele escutava mais do que falava, e quando falava, escolhia com cuidado o que dizia. Certa tarde, sentaram-se juntos pela primeira vez sob a cerejeira que marcava o centro da vila. As flores caíam como neve rosada, e o vento soprava leve. Loisa sentiu-se confortável, de imediato, algo raro para alguém tão reservado. Ele começou a falar da vida fora da vila, não com orgulho, mas com um certo cansaço. Contou que havia viajado muito, que deixará para trás uma cidade grande, sonhos que não se realizaram, pessoas que se perderam no tempo. Mas não se fazia de vítima. Theo falava com humildade, como quem aprendeu muito com as quedas. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um lugar onde não se precise explicar tanto, ele disse, olhando para o chão. E alguém que saiba ouvir no silêncio, completou Loisa, sem perceber que havia sorrido. Com o passar das semanas, o vínculo entre eles cresceu sem alarde. Não havia declarações dramáticas, promessas exageradas nem gestos espalhafatosos. O amor que nascia era como o broto de uma árvore antiga, lento, firme, discreto. Andavam lado a lado pelas trilhas da vila, falavam de poesia, de infância, de perdas. Um dia, Theo trouxe um livro de poemas e deixou com Loisa, sem dizer nada além de: "Esse me fez pensar em você." Ela leu cada página como se fosse um segredo partilhado, e quando devolveu o livro, havia um marca-página feito à mão entre os versos, uma pétala de cerejeira. Porém, nem tudo era leve. Dentro de Loisa, havia também um conflito. A presença de Theo despertava nela sentimentos novos, intensos. Ela sonhava com ele, com o toque dele, com a possibilidade de se entregar a algo que esperara por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, temia perder-se de si mesma, abrir mão de sua convicção por impulso. Então, começou a recuar, discretamente. Theo percebeu. Ele respeitou o espaço dela. Não perguntou, não pressionou. Mas uma noite, durante um pôr do sol tingido de dourado, enquanto estavam sentados diante do lago, ele falou: "Há algo em você que é feito de espera. E isso não é fraqueza, Loisa. É força rara. Mas não quero ser mais um motivo para o seu silêncio. Se quiser que eu vá, eu entendo." Ela demorou a responder. O vento bagunçava seus cabelos, os olhos ardiam. Então, pela primeira vez, ela contou sua verdade. Falou da escolha que fez ainda menina, de não se entregar a qualquer amor, de guardar-se para alguém que a visse por inteiro. Disse que nunca teve vergonha disso, mas que às vezes sentia medo de que ninguém esperasse com ela. Theo não disse nada de imediato. Apenas pegou sua mão com firmeza e a apertou levemente. "Não estou aqui para levar nada de você, Loisa. Estou aqui para construir algo contigo, se você quiser."
Foi então que ela chorou. Não de dor, mas de alívio. Porque finalmente, alguém a compreendia. Pela primeira vez, sentiu-se acolhida em sua verdade. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvi-la, e sua espera, por fim, tivesse encontrado resposta. A partir daquela noite, algo mudou entre eles. Não se tocavam com pressa. O amor que crescia era construído de paciência, ternura e gestos simples. Ele segurava seu casaco nos dias frios, ela levava pão caseiro à porta dele nas manhãs de sábado. Theo aprendeu a linguagem do silêncio de Loisa, e ela começou a confiar na presença constante dele. As mãos se entrelaçaram, num entardecer, sob chuva fraca. O primeiro beijo veio devagar, sem urgência, como um sopro que se reconhece. Nada foi apressado. O amor entre eles era como as estações, cada gesto no seu tempo, cada entrega na sua hora. O inverno passou como uma prece silenciosa. As manhãs voltaram a ser claras, as flores tímidas começaram a nascer nos jardins, e os pássaros voltaram a cantar com mais alegria. A primavera trouxe consigo uma renovação, não apenas na vila, mas dentro de Loisa. Havia nela um brilho novo, uma delicadeza fortalecida, como se o tempo tivesse recomposto cada detalhe com mais paciência, com mais graça. Ela e Theo haviam construído um amor como poucos. Não era feito de urgência, mas de raízes profundas. O que existia entre eles não precisava provar-se o tempo todo. Era. Simplesmente era. E isso bastava. Eles sabiam das diferenças que os moldavam, das cicatrizes que carregavam, dos silêncios que vinham não por afastamento, mas por contemplação. Theo não buscava nela um corpo, buscava uma alma. E Loisa, por sua vez, já não temia mais ser apenas um nome esquecido nas lembranças de alguém. Ela havia sido escolhida, não pela imagem, mas pelo que existia dentro. As tardes eram dedicadas ao pequeno jardim que cultivavam juntos no quintal de uma antiga casa abandonada. Recuperaram a terra, plantaram roseiras, margaridas e até algumas mudas de lavanda que Loisa guardava desde criança, sonhando um dia oferecê-las ao homem certo. Agora, ali estavam, germinando entre suas mãos. Havia neles um tipo de poesia muda, feita de terra, suor e risos partilhados. A intimidade crescia como uma canção, sem refrão. Eles se tocavam com os olhos, com os gestos mais banais, quando ele lhe servia chá sem que ela pedisse, ou quando ela costurava um pequeno lenço com as iniciais dele. Era um amor que não dependia do toque físico, mas se tornava cada vez mais presente, mais inevitável, mais necessário. Certa noite, quando as flores da cerejeira começavam a cair novamente, Loisa o convidou para entrar em sua casa pela primeira vez. A avó já havia partido meses antes, e ela se mantivera sozinha ali, como guardiã das memórias. Mas naquela noite, algo dentro dela pediu para ser partilhado. Theo entrou em silêncio. Os móveis estavam limpos, mas antigos. Havia tapeçarias bordadas à mão, fotos em preto e branco, e o aroma sutil de lavanda no ar. Loisa acendeu a lareira e colocou uma música suave ao fundo. Não disseram nada durante os primeiros minutos. Apenas sentaram-se diante do fogo e ficaram ali, observando as chamas dançarem, como se fossem ecos do próprio tempo. Foi Loisa quem falou primeiro. Eu esperei por isso, por você, durante tantos anos, Theo. Esperei porque acreditava que o amor certo existe. Fui chamada de sonhadora, de ingênua, de antiquada. Mas agora, ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Agora eu sei que valeu a pena cada minuto da espera. Porque você não veio me completar. Você me encontrou inteira. E é por isso que estou pronta. Theo se aproximou. Pegou as mãos dela com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Não havia desejo cego em seus olhos. Havia reverência, respeito, ternura. Loisa, você é a mulher mais corajosa que conheci. Teu coração não foi feito para pressa. Ele foi moldado no compasso exato do amor verdadeiro. Se me permitir, eu quero caminhar ao teu lado até o fim dos meus dias. Não para ser teu salvador, mas teu companheiro, teu amigo, teu amor. Ela sorriu. E naquele sorriso havia um mundo. Entregou-se a ele, não como quem se rende,
mas como quem acolhe um presente esperado por uma vida inteira. A noite que viveram foi suave, envolta em palavras, toques lentos, olhares que não precisavam de tradução. Foi sua primeira vez, e, de certo modo, também a dele. Por quê? Embora Theo já tivesse vivido antes, nunca havia sido assim. Nunca tão inteiro, tão honesto, tão limpo. Seus corpos se reconheceram sem culpa, sem medo, sem sombra. Era amor maduro, amor seguro, amor que se construiu na ausência da pressa. Ao amanhecer, estavam ainda juntos, sob o cobertor bordado pela avó de Loisa. Ele passava os dedos devagar pelos fios do cabelo dela, e ela apenas observava o rosto dele, como quem contempla um lar. Nenhum dos dois sentia necessidade de dizer nada. Eles sabiam. Os meses seguintes foram de construção. Decidiram viver juntos, mas sem pressa para casar. Eram unidos não por cerimônias, mas por escolhas diárias. Cuidavam do jardim, da casa, um do outro. E, acima de tudo, cuidavam do amor que haviam encontrado. Loisa começou a ensinar crianças a bordar. Theo abriu uma pequena marcenaria na vila. Os vizinhos, antes curiosos e desconfiados, passaram a respeitá-los e até a admirá-los. Loisa ainda guardava suas memórias com a avó, mas agora criava novas. Ela já não era a moça que esperava. Era a mulher que havia escolhido, que havia encontrado, que havia amado. Loisa não esperou em vão. Ela esperou com fé, com coragem e com verdade. Sua história é um lembrete de que o amor verdadeiro pode até demorar, mas quando chega, é para ficar. Se você também acredita nisso, compartilhe essa história. Talvez alguém, em silêncio, esteja precisando ouvir. Muitos diriam que a história de Loisa é rara. Outros poderiam chamá-la de fantasia, de conto antigo que não combina com os tempos modernos. Mas para quem ama com o coração inteiro, ela é apenas verdade. Porque o amor verdadeiro pode demorar, mas quando chega, não grita, não exige, reconhece. E Loisa, a moça que cresceu guardando a si mesma como um tesouro, não esperou em vão. Ela foi encontrada. E, sobretudo, ela também se encontrou.